Se você tá aqui, talvez você já tenha passado por um monte de vídeos sobre como se organizar utilizando o Notion, como ser uma pessoa mais organizada, mais produtiva. Talvez você tá sentindo até um pouquinho frustrado. Porque, poxa, vamos lá, quem é que não quer ser produtivo? Quem é que não quer ser mais organizado? Até porque venderam essa fórmula de sucesso pra gente há muito tempo. Então eu te entendo. É normal você querer ser organizado. E eu vou te passar aqui qual método que eu utilizo para poder me organizar melhor. Mas antes eu queria bater um papo contigo bem rapidinho, tá? Só pra gente setar algumas expectativas aqui. O método que eu vou te falar é um que utiliza de sequência de Fibonacci, Story Points e Eisenhower. Mas isso não é o mais importante da minha rotina. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo e já faz um tempo que a galera tá me cobrando pra fazer esse vídeo do Notion, porque eu entrei numa espécie de crise criativa da organização. Sei lá se isso existe. Porque assim, eu me conheço mais do que qualquer pessoa me conhece, certo? E eu vejo os meus momentos de crise, os meus momentos em que eu não tô tão bem, os momentos que eu estou muito bem. Eu sei que eu sou uma pessoa desorganizada, assim como eu sou uma pessoa organizada. E quando todo mundo começou a me falar, mostra o seu template do Notion, eu sei que eu não uso o meu template do Notion todos os dias. Tem dias que eu uso mais, tem dias que eu uso menos, tem dias que eu largo tudo e vou colocar post-it na parede, porque é isso que funciona melhor pro meu dia. Fiquei muito preocupada de fazer esse vídeo de como eu me organizo no Notion e soar de uma forma muito perfeita na minha organização, sendo que essa não é a verdade do que eu vivo. Utilizo esse método, mas eu não utilizo só esse método. Eu acho que uma rotina boa é uma rotina que te permite você mudar dependendo de como é que você tá naquele dia. Porque a gente é ser humano, a gente muda de um dia pro outro, a gente tem estados diferentes. Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá pior. Eu acho que o importante é você se conhecer e se adaptar à sua rotina. Enfim, eu não vou me estender muito nesse assunto, até porque se você entrou aqui é porque você quer ver a metodologia, mas eu só quero deixar esse aviso. Não se cobra tanto por uma perfeição na organização. Olha, o escopo geral. Bom, avisos dados, aproveita e já segue aqui também e curte esse vídeo, depois você só descurte e vai comentando aqui o que você tá achando, se você tem um pouco desse sentimento também, dessa cobrança de ter uma rotina perfeita e às vezes você se frustrar com o método porque, um dia deu errado, você não conseguiu utilizar e aí você abandona ele completamente e já vai pra outro. Enfim, não sei se são só paranoias da minha cabeça, mas se não for, eu vou adorar saber que eu não estou sozinha nessa, tá bom? Neste vídeo eu vou te ensinar como é que faz para você aplicar um método de organização utilizando sequência de Fibonacci e matriz de Eisenhower. Eu não vou ir do passo zero no Notion, já vou estar pressupondo que você sabe algumas coisas. Mas se vocês quiserem um tutorial completo de como se mexe no Notion, comenta aqui, eu quero um tutorial completo de como se mexe no Notion, aí eu posso ver de fazer um específico para isso. Qual é a ideia geral desse método? Primeiro a gente precisa focar no que realmente importa. Não dá pra gente ficar gastando as nossas energias, porque nossas energias são limitadas, em qualquer atividade que surge no nosso dia. E é para isso que surge a matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower já é um método bem conhecido. A matriz de Eisenhower é esse quadrante que você deve estar vendo aí. Um eixo que é o eixo da importância e o outro que é o eixo da urgência. Se é importante e é urgente, a matriz de Eisenhower fala faça agora. Mas calma aí, tá? Vou te explicar a matriz de Eisenhower e depois eu te explico como é que eu utilizo. Se é importante, mas não urgente, você planeja para fazer depois. Se é urgente, mas não é importante, a matriz de Eisenhower fala para você delegar. E se não é nem urgente nem importante, você elimina. Mas agora vamos para a forma como eu gosto de utilizar a matriz de Eisenhower. Eu gosto de substituir o eixo de importante pelo eixo de necessário. E aí a gente vai colocando em graus de mais necessário e menos necessário. Não é que a coisa que a gente vai estar colocando ali vai ser completamente desnecessária. Se é desnecessária, você tira completamente da sua rotina. Mas é necessária e menos necessária. Se é mais necessária e urgente, você vai colocar um asteriscozinho, porque você vai priorizar nos primeiros dias da sua semana para fazer essa atividade. Se é mais necessária, mas não é tão urgente, você pode deixar para o final da sua semana para fazer aquela atividade. Se ela é urgente, mas não é necessária, eu não sei vocês, mas eu não tenho gente para ficar delegando o tempo todo, que é o que a matriz Eisenhower fala. Então, eu faço meio que de qualquer jeito, no sentido de que eu não vou colocar todo o meu esforço nessa determinada atividade, eu vou colocar o mínimo de esforço necessário. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um roteiro, determinado roteiro, mas eu sei que ele não vai ser tão necessário para os meus vídeos, então eu coloco menos esforço do que um outro roteiro que é mais necessário, mais importante. Se não é tão necessário e também não é tão urgente, eu não elimino, mas eu deixo lá para o final da minha semana. E se passou mais de 3 semanas
que aquela coisa tá na minha lista e eu não fiz, é porque ela sequer é necessária. Aí eu tiro ela completamente da minha lista de atividades pra fazer. Mas agora que você determinou o que é o necessário, o que é urgente, você meio que tem a ordem das coisas com que você vai fazer. Começando pelo que é mais necessário e urgente e indo pro que é menos necessário e urgente. Isso eu tô pensando num esquema de semana, tá? Então isso tudo eu faço ali no domingo à noite pra começar minha semana nesse esquemático de atividades. Isso eu posso fazer tanto num papel quanto no Notion. Eu vou tudo explicando como que se faz isso num papel, porque se você aprende isso no papel, tu faz isso no papel, no Notion, no Excel, num bullet journal, no que você quiser. A ferramenta é a menos importante de tudo isso que eu tô explicando. A metodologia é muito mais, tá bom? Thaisa, mas agora que você já desenhou a matriz de Eisenhower, para que serve então story points e sequência de Fibonacci? É que é mais ou menos o seguinte: você tem uma energia limitada no seu dia que você pode gastar. Como é que você sabe quantas atividades então você pode colocar no seu dia para você conseguir executá-las e não, né, se super estressar com atividades logo no início da semana? Para isso que entra os story points ou pontos da sua história, pontos da sua atividade. É literalmente isso, você dá um peso para tua atividade. Então, se é uma atividade mais pesada, mais longa para terminar, mais difícil, mais complexa, vai ter um peso maior. Se é uma atividade muito levinha, vai ter um peso bem menor. Eu gosto de utilizar a sequência de Fibonacci. Eu não, né? Na verdade, eu aprendi isso do trabalho. Valeu, Andrezão! E serviu super bem na minha rotina. Então, eu determino uma atividade que é mais levinha. Então, por exemplo, responder e-mails. É uma atividade peso 1, entendeu? Eu defino qual é a atividade mais pesada que eu posso colocar, que é peso 13. Calma que eu já vou explicar esses pesos, tá bom? Que é peso 13, que é tipo uma atividade super complexa como fazer uma edição de vídeo de 20 minutos. Isso é bem pesado pra mim. Eu sei que eu demoro ali em torno de umas 3 horas mais ou menos. E a coisa demora mais do que 3 horas, eu tento quebrar elas em atividades menorzinhas. A sequência de Fibonacci, ela entra pra você não ficar tão impreciso com as suas colocações de pesos. Porque senão, vamos dizer que eu tenho de 1 a 13. Qual a diferença de uma atividade peso 12 para uma atividade peso 13? Não é meio complexo ficar definindo isso? Uma atividade peso 8 para uma atividade peso 11. Por isso que a gente usa a sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci é uma sequência que a gente começa pelo número 1, depois a gente tem 2, depois a gente soma 2 mais 1, chega em 3, depois 3 mais 2 chega em 5, depois 5 mais 3 chega em 8 e assim por diante. É uma sequência bem conhecida na matemática. A gente usa ela porque é mais fácil de perceber a percepção de esforço. Então, uma atividade peso 8 é quase como se fosse uma atividade peso 5 mais uma peso 3 juntas. E aí fica muito mais fácil a gente colocar isso em perspectiva. Mas a ideia é, você fez a sua lista, você definiu a matriz de Eisenhower dessa lista, agora você vai colocar os pesos dessas atividades, os story points, na sequência de Fibonacci. E aí entra uma terceira parte da organização, que é a seguinte. Como eu falei antes, você tem um limite de energia no seu dia, certo? Então, você precisa descobrir, essa é a parte mais de testar, tá? Você precisa descobrir quantos story points você consegue ter no seu dia. Por exemplo, eu sei que eu consigo ter mais ou menos 40 story points no meu dia. Então, a soma dos pesos das minhas atividades no meu dia tem que ser no máximo ali 40 pontos. Não, eu sei que alguma coisa vai vazar pro outro dia. Então eu coloco 40 pontos em cada dia, dividindo entre atividades mais pesadas e atividades mais leves, tá? Porque não dá pra ficar fazendo só atividade muito pesada no dia, senão eu vou ficar muito cansada. E tomando cuidado para que as atividades que eu denominei lá como mais necessárias e mais urgentes fiquem mais no início da semana e as atividades menos necessárias e menos urgentes fiquem no final da semana. E pronto, é isso. Ah, Isla, mas como é que se monta tudo isso no Notion? Vamos fazer o seguinte, para esse vídeo aqui não ficar longuíssimo, eu vou estar colocando um link aqui na descrição para você baixar esse template do Notion, tá? Que é esse daqui que vai estar aparecendo, que nada mais é do que uma tabela. Se você sabe mexer no Notion, você vai saber que nada mais é uma tabela em que vai ter um local aqui para você colocar os story points. O Notion agora tem uma novidade muito legal, que dá para colocar gráficos. Até onde eu sei, não tem um limite de gráficos, mas eu utilizo o Pro, então eu não vou te dizer com toda certeza. Mas é muito legal essa ferramenta, dá para fazer coisas assim geniais com o Notion agora. Não que não desse antes, né? Mas agora tá bem mais legal. Mas é meu lado de dados falando. E eu consigo ver essa evolução ao longo do dia. E tem um outro ponto também. Eu trabalho e faço outras coisas, tenho agendas, esse tipo de coisa.
Eu sei que, por exemplo, num dia que eu não tenho nada, eu consigo fazer 40 pontos. Mas num determinado dia em que eu tenho muitas reuniões de trabalho, eu consigo só fazer 20 pontos. Então eu vou fazendo também essa ponderação. Não é só, vai ser sempre 40 pontos. No dia que eu tô mais mal, eu faço algum tipo de balanceamento ali para eu conseguir fazer menos pontos. E essa é uma outra coisa legal também. Tem uma reserva de pontos ali. Não sobrecarrega a sua agenda. Deixa uma brechinha, tipo, na sexta-feira, deixa sempre com menos pontos, porque a probabilidade de alguma coisa escapar para os outros dias é muito grande. Sempre acontece, tá? Mas pelo menos você deixou ali uma contingência para isso. E de novo, tudo isso eu faço no domingo. Ao longo da semana eu vou ajustando, e aí no domingo de novo eu avalio a semana passada e refaço pra semana seguinte. E assim eu vou vivendo a vida. Claro, não é sempre perfeito. Nem toda semana eu acabo fazendo isso, alguma outra eu tô mais estressada e vou fazendo mesmo em post-it, coloco tudo num papelzão e vou escrevendo, porque eu gosto de dar aquele check, sabe, manual. Mas se você é uma pessoa mais organizada que eu, então você vai se dar muito bem com esse tipo de método. O importante é só, não se culpe por não seguir um determinado método. Veja só se você tá conseguindo fazer as coisas. E você pode utilizar ChatGPT, tá? Pra deixar tudo isso muito mais fácil. Então vai lá no ChatGPT e fala, olha ChatGPT, eu quero colocar pesos nessas atividades utilizando sequência de Fibonacci. Me ajude a determinar quais seriam os pesos para essas atividades. Ele vai te dar uma resposta. Se você gostou dessas dicas, já segue aqui, seguiu e curte também. Comenta aqui se você quer um vídeo mais específico sobre Notion ou o que você achou desse método, se você já conhecia, se você utiliza outro completamente diferente. Enfim, eu quero escutar vocês. E lembra que produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor, tá bom?